sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Data Insights Cursos. Estamos aqui para poder apresentar para vocês mais uma aula aí focada na construção do nosso dashboard. A gente vai construir nesta aula a primeira visão. Essa visão ela tem com o intuito de trazer um âmbito geral da minha base de dados. Eh, eu falei sobre mexer na base original na aula anterior, mas eu fiz algumas modificações e disponibilizei ela lá no nosso Drive, né? Compartilhado, onde eu estou deixando aí sempre o link aí na descrição do vídeo. Então dá uma olhada lá, baixa o arquivo, porque ele vai ter informações extras que vão nos auxiliar aí na construção do nosso dashboard de forma mais fácil, sem precisar ficar usando aí relacionamentos ou fazer algum tipo de tratamento por fora, pois essa base já está toda tratada e configurada para a construção desse dashboard. Fica só esse ponto de atenção, tá? E sem mais enrolação, vamos para a tela. Pronto, chegamos aqui, né? Deixei aqui o Power BI exatamente da forma que a gente estava inicialmente. O dataset foi importado e como vocês podem ver, ele está com bem mais colunas, né? Ele é o dataset anterior que a gente já vinha trabalhando, né? Só que com bem mais colunas, que foi as colunas que eu vim trazendo aí, fazendo ali o relacionamento e trazendo para uma única coluna para facilitar aí o nosso trabalho, né? Inicialmente, todos os relatórios que eu construo, eu começo com uma fileira de filtros, né? Pois o usuário pode estar realizando aí filtragem à vontade, da forma que necessitar ou desejar, né? Aqui é sempre interessante a gente tentar trazer uma ideia de de funil, né? Então a gente levar meio que uma hierarquia aqui, onde vai começar pelo ano, seguido aí pelo o nível de experiência, seguindo aí pelo status remoto, e aí vai, entendeu? É mais seguindo, tentando seguir o máximo possível de uma hierarquia ali de filtros, né? Eu criei já aqui uma tabela chamada medidas, deixei essa coluna oculta, eu vou desocultar aqui para ela poder ficar visível e a gente criar uma medida aqui em breve, tá? Então, hoje a gente criou primeiramente o filtro, né? Vou fazer aqui a personalização dele. Eu vou querer que ele fique no modo suspenso mesmo, para poder selecionar o ano aqui dentro de uma caixinha de seleção. A seleção dele vai ser de múltiplas escolhas mesmo. É, eu não quero que apareça o cabeçalho de segmentação, pois eu quero definir um título para ele, né? Vou configurar um título. Vou chamar esse título de ano, né? Vou dar uma cor aqui num padrão azul escuro para ela. Também vou centralizar esse meu padrão. Vou dar um leve aumento para ele, né, de tamanho 16. Vou colocar aqui uma fronteira visual para ele também. Também na cor azul para dar esse destaque, só que eu vou dar um azul um pouco mais claro. E vou deixar cantos arredondados também, tamanho 10, com uma pequena sombra também no meu, para dar um destaque, tá? Vou reduzir ele aqui, pois não tenho necessidade dele ficar tão destacado. E aí temos a nossa configuração do filtro. A partir do momento que eu já tenho a configuração, eu posso inserir outro filtro e fazer o pincel de formatação para ter todas as personalizações aplicadas dentro desse meu filtro, assim facilitando. E aí o próximo status que eu colocar aqui, por exemplo, o nível de experiência, eu já vou ter o meu filtro praticamente já todo personalizado, tendo que fazer pequenas mudanças. Ou mais fácil ainda, eu posso simplesmente selecionar o filtro que eu criei, Ctrl C, Ctrl V, colocar ele exatamente no local que eu quero e trocar o status dele. Obviamente ele vai ficar com um título ali padrão, né? Então a gente vai ter que vir aqui e escrever da forma que a gente desejar, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o nível de experiência, onde ele vai selecionar ali, o usuário vai poder selecionar. Então aqui a gente pode colocar como filtro, né? A gente tem que analisar nosso dataset, o tipo de emprego, né? O nível de experiência que a gente já incluiu, o título de trabalho a gente pode colocar também, se for do nosso interesse, é, o país de onde o agente reside, né? O pessoa que foi pesquisada e o país da companhia também, né? Também o tamanho da empresa. Tudo isso pode ser colocado como filtro, a gente vai fazer isso, tentando seguir aí uma hierarquia, né?
É, botar aqui do lado. Próximo título que eu vou utilizar, a gente já usou o nível de experiência. Então, eu vou colocar aqui agora o tipo de emprego, né? Se é integral, se não é. Então, eu vou pesquisar aqui tipo e substituir. Opa, abrir a janela de filtros, tirando aqui. Substituindo também o nome, né? Tipo de emprego, hierarquicamente, faz mais sentido ser a primeira parte, né? Porque sem tu definir o tipo de emprego, eu não sei definir qual seria o tipo de experiência. Então, tem que seguir essa hierarquia. É, Então, seguindo aí para o tipo de emprego, a gente pode definir, então, seguindo a hierarquia, o local onde a companhia reside, aqui, ó, né, o nome do país. Então, eu vou vir aqui, ó, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, colocar aqui e pesquisar país. E aí tem um país residência e o país location, né? É, país da companhia. Eu prefiro colocar o país da companhia porque o foco aqui vai ser nível empresa, não nível funcionário. Então, local da local de trabalho, eu vou chamar, tá? Local de trabalho. Então aqui a gente vai ter todos os países onde tem aí a nossa base de dados, essa pesquisa que foi realizada aí dentro da Kaggle, né? E aí vou seguir para a próxima. Hierarquicamente, se a gente for analisar o local de trabalho, ele seria a base, né? Então, eu vou trazer ele para cá. É assim mesmo, a gente vai tentando entender a base de dados e alocando da forma que a gente achar mais interessante, né? Eu gosto de fazer assim, mas não é uma regra, não é lei. Então, faça da forma que vocês acharem mais interessante para o trabalho de vocês, tá? Então, eu vou vir aqui do tamanho da companhia, né? O tamanho da empresa. Se é uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, né? E por final, eu vou finalizar com o status remoto, né? Qual é o status da vaga? Se é remoto, né? Não é chamar status remoto. Então, se é híbrido, presencial ou remoto. Então, basicamente, eu já iniciei aqui o meu dashboard, construí ele aí com os meus filtros aplicados. Agora eu vou criar aqui uma medida. Essa medida ela vai ser uma medida de texto, onde ela vai me auxiliar me dando a data de atualização, né? E aí eu vou fazer aqui, ó, é, o TC now, né? Menos time 3,0,0, tá? Como eu comentei aí na nossa aula de DAX, o TCNAL retorna a última data de atualização do meu relatório e o menos time ele só corrige ali o fuso horário, né? Porque quando a gente publica isso aqui dentro do web e ele atualiza, ele pega ali o horário ali de outra região, consequentemente ali o fuso, para poder ficar no fuso horário de Brasil, a gente tem que estar reduzindo ali em 3 horas do que está sendo apresentado ali no app. Vou colocar um cartão, vou jogar a minha data de atualização para cá e vou trazer ela mais ou menos aqui para ficar como destaque, né? Vou reduzir só o tamanho dela aqui para 30, mais um pouquinho para 25, pronto, só para ela caber aqui toda. Não vou colocar título, vou tirar só a tela de fundo, vou definir as cores padrões como branco para destacarem, tanto de rótulo como eh, do valor, né, que está lá dentro. Vou dar uma pequena fronteira visual aqui, uma cor azul escura com cantos arredondados, porque eu estou fazendo aí um padrão mais ou menos assim. É só para dar um destaque aqui e a gente ter alguma informação aqui na lateral também, para poder não ficar essa informação, essa parte de título totalmente vazia ali no lado esquerdo, né? Vou pegar e, como boa prática, vou colocar dentro de uma pasta chamada textos, né?
Vou ocultar aqui a minha coluna aqui que eu criei na tabela. Só para não ficar aparecendo aqui, ficar aparecendo apenas as medidas e vou para a próxima medida. Minha próxima medida, ela vai ser o total de registros que eu tenho na minha tabela, né? Quantos, podemos assim dizer, quantos funcionários entraram dentro dessa pesquisa, né? Então vai ser total de vagas, podemos assim dizer, né? Vagas analisadas aí dentro dessa pesquisa. Então eu vou dar aqui um count rows, né? Que é para poder contar as linhas. E vou dizer qual é a tabela que eu quero que ela conte, que é justamente a minha dataset. Com isso, eu vou ter a quantidade de vagas que estão dentro dessa minha pesquisa. Já vou colocar ela aqui dentro. Vou colocar ela com a pontuação, que talvez eu precise para ela ali no futuro. Então, já trouxe aqui meu total de vagas. Vou também dar uma pequena personalizada nela. Vou trazer ela para cá. Não vou colocar títulos, mas vou trazer uma fronteira visual também, deixar aqui uma cor destacada, de preferência que seja igual a outra. Então, vou aproveitar aqui a cor do filtro para poder ficar igual. Pronto. E vou dar aí um arredondamento aí nos cantos dela também, para ficar também padrão, né? Arredondamento de tamanho 15 e um sombreado também. Pronto. Vou aproveitar o meu cartão e agora eu vou querer fazer aí o meu salário médio em dólar, né? Bom, agora a gente vai estar construindo aí a média salarial em dólar, né? Aqui eu trouxe para vocês a a informação desse salário, né, que já vem por padrão da base, só que esse salário ele tem vários tipos de moedas, né? Ou seja, não tem um padrão, se eu for fazer ali uma média, não vai ficar tão coerente, porque são várias moedas, cada moeda tem um valor diferenciado ali. Então eu trouxe aqui o valor atualizado do dólar no ano de 2025,6, então pode ter uma variância se tu for pesquisar quanto equivale ali a alguma moeda específica, né? Então, se eu pesquisar aqui quanto equivale o valor da coroa sueca hoje, pode ser que dê uma variância, né? Mas atualmente um dólar dela é equivalente a 9,56, né? Atualmente não, no mês 6 de 2025, que foi quando eu fiz essa pesquisa aqui, tá? Para trazer para vocês e facilitar aí um pouco. E eu também trazer aí um cálculo bacana para vocês, né? Então, para poder trazer essa informação, eu posso fazer de duas formas. Eu posso criar aqui uma nova coluna e fazer literalmente a divisão de um pelo outro, né? Então, tá aqui, ó, salário em dólar americano, tá? E aí eu posso simplesmente chamar a minha coluna salário e dividir pelo meu valor em dólar. E aí eu vou ter exatamente a informação ali do meu salário em dólar americano. Ou eu posso fazer ali um Sumex ou um AverageX, né? Que é o que eu vou fazer aqui, porque eu quero a média, né? Então, eu vou vir aqui, ó, nova medida. Vou falar aqui, ó, média salarial em dólar americano, né? E vou chamar o AverageX. Vou dizer que a minha dataset é a minha tabela. E vou dizer o que é que eu quero que ele que ele faça a média. Eu quero que ele pegue o meu salário dividido pelo valor em dólar que eu trouxe e faça a soma, a média aí desses valores, calculando ali linha a linha, né? Então, vou trazer para cá e aí ele vai me trazer para mim exatamente a média salarial em dólar. Se eu pegar aquela minha coluna que eu construí e trazer para cá, né? Aqui vai ser a soma, vou trocar para a média, ela vai dar exatamente o mesmo valor, como vocês podem ver, né? Então eu trouxe duas possibilidades aí para vocês, né? O DAX eu acho mais assertivo porque a gente consegue aproveitar ele para fazer outros cálculos, que é o que a gente vai fazer agora, né? Eu quero trazer aqui três, mais três cartões, né? Eu vou dar uma pequena reduzida nesses cartões para poder eles se encaixarem aqui. Aí acontece, né? A gente faz aqui, às vezes acaba não cabendo, a gente vai ter que fazer tipo um reajuste, um espaçamento melhor, então faz parte aí do dia a dia aí do desenvolvedor aí de BI, né?
A gente vai ter que encaixar aqui. Estou tentando sempre enquadrar para manter todos os mesmos tamanhos, né? Pronto, aqui. Eu vou afastar essa parte aqui um pouquinho para cá para me facilitar. E vou selecionar todos e tentar centralizar um pouco essas informações. Para não ficar um pouco divergente, eu vou também centralizar aqui um pouco os meus filtros, né? E aí vai bater ali. Pronto. Com isso, eu vou ter três cartões aqui que eu quero fazer aqui algumas alterações nele, né? Eu vou tirar aqui as informações que estão neles e vou criar mais três médias, né? Nova medida. Como o meu Averingex ele já faz a média padrão, então eu vou fazer só a chamada dele, né? Como eu falei, a gente pode usar o DAX para aproveitar e colocar em outras medidas, né? Então eu vou botar aqui, ó, média salarial, salarial em dólar presencial, que é justamente isso que eu quero. Eu vou chamar a minha média aqui, ó. Vou colocar uma vírgula, mas aí eu vou chamar o dataset na parte de status remoto e vou dizer que quero só o cara que trabalha de forma, as pessoas que trabalham de forma presencial, né? Sem, para não ficar já uma bagunça, eu já vou colocar as minhas médias aqui em uma pastinha, né? Para ficar tudo bonitinho. E aí já vou pegar aí a minha média salarial presencial e arrastar para cá, né? Também já vou transformando ela aqui em moeda. E ela deu praticamente o mesmo valor, um pouquinho maior, né, do que a média geral, né? Como vocês podem ver. Vou pegar ela aqui novamente, vou criar aqui uma nova medida aproveitando ela, mas só que mudando agora para híbrido, né? E aí eu venho aqui e troco para híbrido, né? Eu estou acelerado um pouco, explicando um pouco como é que faz as medidas, porque já teve as aulas disso, né? Então, quem tiver dúvida, dá uma revista, uma revisada lá nas aulas de Dá uma revisada lá nas aulas de DAX que eu dei, né? Pois eu já contextualizei um pouco sobre essas medidas, expliquei como elas funcionam. Então eu vou acelerar um pouco aqui, porque o foco aqui vai ser construir o dashboard, né? Não vai ser explicar detalhe por detalhe, né? Então vamos sem muita enrolação, né? Eu tô fazendo isso, tá ficando até já um vídeo bem longo. Então pronto, coloquei aqui. E aí a gente pode ver exatamente os tipos ali, né? As médias salariais, na verdade, pelo tipo do status ali de trabalho dele, né? Se é presencial, se é híbrido, se é remoto, e aí vai. E aí eu consigo até ver o diferencial já fazendo as filtragens aqui para poder acompanhar aí isso no detalhe, né? Agora, em sequência, eu vou querer criar um gráfico aqui de barras empilhadas. Vou trazer ele bem para cá. Vou dar uma arrastada para ele até o final e esticar um pouco aqui, né? Aqui eu quero acompanhar por ano qual foi a minha média salarial. E aí eu tenho essa primeira aqui. Pronto. Com isso, eu vou aproveitar aqui usando meu pincel de formatação e aproveitar ali algumas configurações já que eu fiz, que é configurações ali da fronteira de visual, do título e aí vai. E o resto eu vou estar fazendo aqui a alteração, né? Média salarial por ano, né? Média salarial em dólar americano por ano. É, Deixa eu, vou pintar meu título aqui para ficar aquela cor mais escura também, padrão lá com o de cima, né? Inclusive eu posso fazer isso com um rótulo de dados aqui para dar esse destaque, né? Deixa eu ver se é só essa cor mesmo, só para confirmar, não, é uma cor mais escura ainda, para ficar padrão. Eu posso mudar aqui
só para fins de padronização, tá, gente? É super importante a gente tentar manter um padrão dentro dos dashboards, porque fica aí uma coisa bacana e interessante aí para o usuário. Aqui logo de cara, eu também já apresentei para vocês aí nas aulas passadas, né, como é que configura, quais são, o que é que cada detalhe, o que é que cada botão faz aqui. Então, sem muita enrolação, só vou tirar aqui os títulos dos meus eixos, pois não tenho interesse em manter. O título do eixo X também eu não tenho interesse, pois eu vou colocar um rótulo de dados. E eu vou colocar também uma faixa de opções, porque eu acho interessante, tá? Então, basicamente é isso que eu vou fazendo. Eu vou mexer muito. A cor azul, ela já tá ali bacana, né? Eu vou dar só uma pequena transparência para não ficar, não ficou legal por conta da faixa de barras. Eu vou dar um pouco dessa cor, colocar uma cor mais escura para ficar em destaque em comparação ali às outras informações. Outro gráfico que eu quero colocar nessa visão geral é um gráfico de árvore, né? Árvore hierárquica. Esse gráfico aqui ele vai ser bacana para essa visão pelo seguinte fator, que eu tenho de fato uma hierarquia a se seguir aqui dentro. Por eu ter de fato essa hierarquia, vai ficar super interessante eu trazer essa informação. Como assim, Ezequiel? Vocês vão ver agora. Eu vou trazer inicialmente a média salarial. Em sequência, eu vou trazer o título do meu emprego. Opa, coloquei ele no local errado. O título do meu emprego. Vou trazer também o, o, a modalidade, né? Modalidade dele. O status, na verdade, é o nível que eu quero dele, nível de experiência do cargos. Em sequência, eu vou trazer o status remoto agora. Pronto. E aí, quando eu for subindo aqui, eu vou trazer em um valor baixo mesmo. Pronto, eu vou trazer. E aí eu vou conseguir acompanhar todos os meus tipos de emprego que eu tenho, seus respectivos níveis, com as suas respectivas médias salariais, né? Tá ficando muita casa decimal, eu vou mudar aqui para 2, para ficar aparecendo apenas duas casas decimais aqui na minha medida, tá? Por isso que é importante a gente também fazer uma medida, porque aí a gente aplica já a lógica para todos. Então a gente vê aqui, ó, um cientista de líder júnior, a gente tem o nível de experiência para ficar na frente. Pronto. A gente tem aí os tipos de nomenclaturas de experiência dele, que é o sênior e o pleno, remoto, presencial e híbrido, são as modalidades, e a média salarial de cada um. E aí a gente consegue fazer esse acompanhamento de ponta, é super interessante, legal a gente ver essa escadinha ali subindo ali hierarquicamente de cada tipo de vaga ali de emprego, né, que tem ali como um desenvolvedor web aqui, que é o caso, ele vai me dando ali o valor dele em dólar, independente da região que ele mora. Aproveitando, né, vou usar o pincel de formatação também. Vou colocar só um título aqui, né? Vou chamar, vou pegar minha colinha aqui, vou chamar de acompanhamento de vagas e suas médias salariais. Pronto, vou deixar aqui alinhado, né? E aí já tenho aí mais uma visão bacana aí para trazer para o meu usuário, né? Logo aqui no cantinho, eu vou trazer por último um gráfico de mapa. Por último não, por penúltimo, que eu ainda quero trazer mais uma visão para vocês. Esse aqui é o gráfico de mapa. Deixar ele um pouco aqui bem mais centralizado aí no gráfico principal. E aí eu vou trazer a latitude e a longitude da companhia, né? Latitude e longitude da companhia. E aí ele já me deu, com também a média salarial ali como o tamanho da bolha. Pronto.
Então a gente consegue saber quais são os locais onde tem a média salarial maior e onde é que está mais alocado ali os meus as minhas vagas, né? Como a gente pode ver, a maior parte das minhas vagas estão alocadas aqui pela essa região da Europa, né? É, deixa eu acho, usar o pincel da formatação, né? Logo, pronto. Vou trocar só esse título e vou colocar mapa com média salarial. A gente fazer esse acompanhamento ali, caso desejar. Ali no detalhe, a gente pode colocar o mouse em cima também, ele vai me dar especificações melhores sobre aquilo. Na dica de ferramenta, a gente pode colocar o nome do país, por exemplo, e aí quando ele colocar o mouse, vai aparecer, ó, que é Romênia, que é Alemanha, que é Eslovênia, que é Venezuela, né, ó, que é Brasil, e aí vai. Agora aqui embaixo eu trouxe um gráfico chamado Tornado, né? Para poder trazer ele, a gente precisa baixar ele, né? A gente pode vir nesses três pontinhos, clicar aqui em obter mais visuais, né? E aí a gente pode pesquisar ele aqui, né? Tornado, é esse Tornado Chat. Você pode vir aqui, clicar nele, ele vai carregar aqui as informações sobre ele. Deixa eu só Pronto. E aí você pode clicar em adicionar. A partir do momento que você adicionar, ele vai ser disponibilizado ali. Eu não vou clicar porque eu já tenho ele aqui. Ele vai ser disponibilizado aqui. Esse gráfico aqui eu acho bem interessante, legal para visualização, porque eu consigo trazer duas informações em um único gráfico e é super bacana ele, né? Aqui eu vou trazer o nível de experiência agora nele como grupo e vou trazer ali duas informações, o total de vagas e a média salarial. Pronto. E é justamente assim que ele funciona. Deixa eu tacar aqui o pincel de formatação nele também. Ah, pronto, já foi aplicado. Ele vai me dar ali o total ali de vagas para o meu sênior, e a média salarial daqueles, né? Então a gente consegue ver que a gente tem a maior média salarial é do executivo, né? Faz sentido que ali é o cara que lidera, né, na maioria dos casos, porém é a menor quantidade de vagas que existem ali no geral, né? Então, vou só alterar esse título, né? Vou botar total de vagas e média salarial por nível. Pronto. Agora que foi finalizado, vou trazer para cá. Pronto. Eu já trouxe aqui as outras abinhas, mas eu vou fechar elas, né? Essa aqui vai ser a visão geral. Essa aqui vai ser a visão de comparativos que eu vou fazer, mas eu vou fechar elas por conta de um detalhe, tá? Eu vou trazer já esse detalhe na próxima aula, porque aí tá ficando um vídeo longo já. Então, espero que tenham gostado dessa aula. É, Na próxima aula, a gente vai construir a visão gerencial, com foco mais em visões mais macros de comparações mensais. Vai ser bacana, espero que tenham gostado também dessa aula. Foi construída aí já aí a primeira visão, já é uma visão bem detalhada, com diversas informações essenciais ali para a tomada de decisão, inclusive, ou até mesmo para uma certa análise de pesquisa mesmo. Então, espero que tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar, de comentar, de ativar o sininho aí para poder ver os próximos vídeos. Espero que tenham gostado mesmo e até a próxima. Tchau, tchau.